15, Efésios capítulo 1, hoje do verso 15 ao 23, Paulo vai orar. Então, uma verdadeira oração da riqueza, né? Se do verso 1 até o 14 ele fala das riquezas que nós temos, eu vou usar essa mesma expressão, a oração da verdadeira riqueza, que hoje tem igrejas que falam assim, a oração da riqueza, vem receber a oração, a campanha da riqueza, e Paulo fala da verdadeira riqueza que nós temos em Cristo Jesus, nesse versículo aí do versículo 15, e o interessante é que os motivos pelos quais nós devemos orar, Paulo também aponta, porque nós temos vários motivos de oração, né? E muitas vezes os nossos motivos não são os apontados pelo apóstolo Paulo. Então vamos lá, a seguinte: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então eu, Paulo, falando, depois que eu ouvi a fé que vocês têm, o amor de vocês, eu estou sempre agradecendo a Deus pela vida de vocês e orando por vocês. Aí ele vai dizer, o que ele ora? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. O que ele pede? Que o Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que, primeiro, lhes dê espírito de sabedoria. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Olha lá, a fim de que vocês conheçam, primeiro, a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Terceiro, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha que redundância, força poderosa, poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Observe nesses textos aí que há quase que uma redundância. Paulo repete as mesmas palavras, né? Algumas vezes, só aqui ele repete todas as coisas 3 vezes. 3 vezes ele repete a expressão, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Na outra ele fala lá, a poderosa força do Senhor, a gloriosa força do Senhor, e por aí vai. Está quase querendo acabar essa luz aí, Vicente. Né? Se acabar a luz, o estudo para por aqui, porque está tudo lá na projeção. Então, aí há uma redundância e superlativos, porque Paulo está querendo dar ênfase no que ele está falando. Parece-me que faltam palavras para expressar a grandeza das verdades que ele quer demonstrar. Por isso ele às vezes é redundante, às vezes ele exagera na repetição, porque ele quer enfatizar algumas coisas. E aí nesses 8 versículos aí, eu vou passar, e aí você fica com a sua Bíblia, que você olha esses versículos que eu acabei de ler, eu vou comentá-los na sequência agora, na projeção na sequência. Então, tem essa tradução aqui, que é a tradução contemporânea, a mensagem, para ficar mais claro isso que eu acabei de ler, nessa tradução aqui a gente compreende um pouco melhor isso que nós lemos. Presta atenção, é o mesmo texto numa paráfrase mais contemporânea. É por isso que da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês.
Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para seus seguidores, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo, tudo das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Amém. Maravilha. Então, aí já explicou bem tudo o que nós vamos falar. Então, a oração de Paulo. As orações de Paulo são o ponto culminante da sua teologia. A oração é o índice do seu senso de valores. Ela é o espelho da vida interior. Em Efésios 1:14, Paulo nos mostra que nós somos o povo mais rico do mundo. Mas agora ele pede para Deus abrir o nosso entendimento para sabermos quão rico nós somos. Ou seja, no verso 1 até o 14, ele falou, veja a riqueza que vocês têm. Agora ele ora para que a gente entenda essa riqueza, para que a gente saiba a grandeza dessa riqueza e revelação que nós temos. Ele começa com uma grande bênção e continua com uma grande intercessão. Ele ora para que a gente entenda aquilo que foi falado. Lembra que eu terminei semana passada falando de uma idosa americana que morreu com 80 e poucos anos, e quando ela morreu, ela tinha na conta bancária 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, e aquela mulher, ela não dava nem descarga no banheiro para não gastar água. Verdade, é verdade, é verdade. Ela catava comida nas pizzarias, nos restaurantes, para não gastar. Ela tinha um fogão de lenha, porque ela não queria gastar com gás. É verdade, essa mulher morreu vivendo em absoluta miséria, porque ela era miserável. Ela tinha 100 milhões de dólares na conta, mas vivia como miserável. Essa ilustração eu contei para lembrar. Olha, Paulo diz que nós temos todas essas bênçãos, mas se a gente não tem o entendimento, o conhecimento, a revelação, nós não vamos viver essas bênçãos. Nós vamos viver como miseráveis que têm a conta, mas não desfruta das bênçãos. Entendeu? Então Paulo ora no versículo 15, ora para que vocês entendam a riqueza que vocês têm e vivam essa riqueza. É esse verso que eu li do 15 ao 23. Então ele ora pelo quê? Ele ora por discernimento espiritual. Primeiro, e aí só antes de ler esse slide, quando a gente vai orar, e não tem nada de errado nisso, mas veja, a gente vai orar, quais são os nossos pedidos de oração? Né? É assim, eu até tenho 3 categorias, né? Primeira categoria, família, né? O que você vai orar? Meus filhos, minha mulher, meu marido, né? Que Deus proteja meus filhos, guarde meu filho, primeiro. Segundo, saúde. Vou fazer um exame, uma cirurgia, saúde. Terceiro, tem muita conta para pagar, emprego, né? Finanças, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E a gente ora, na maioria das vezes, os nossos pedidos giram em torno disso. Não é? Agora, olhe no Novo Testamento, para vergonha nossa. Olhe no Novo Testamento, veja se as reuniões de oração da igreja do Novo Testamento, veja se o apóstolo Paulo tem esses pedidos lá.
Aí você vai falar, é errado? Não é errado, porque Jesus mandou a gente pedir por tudo. A gente orar por todas as necessidades, a gente tem que orar por todas elas, não é errado. Mas a questão é que às vezes a gente só ora por esses pedidos. E olha o que Paulo pede a Deus. Paulo pede a Deus. São todas bênçãos espirituais. É todo o conhecimento, a revelação, discernimento, crescimento espiritual, crescimento na fé, no poder, no amor, discernimento, maturidade, sabedoria. Ele ora por isso. E às vezes a gente não ora por isso. Então veja como há uma primazia das bênçãos espirituais, interiores, existenciais, né, da vida com Deus, sobre, às vezes, as nossas necessidades materiais. Por quê? Eu diria para vocês, no Novo Testamento, eles têm tanta certeza que Deus supre e cuida das nossas necessidades, que eles estão pedindo sempre por mais de Deus. Quando a igreja estava ameaçada por Herodes em Atos capítulo 4, e Herodes ameaçando, eles oraram e não falou assim, Senhor, acaba com Herodes, livra-nos de Herodes. Não, ele disse, Senhor, dá-nos ousadia para pregar a palavra. E enquanto a gente prega, estende a tua mão para fazer milagres. Que a gente não fique com medo deles. Então, são pedidos interiores, existenciais, espirituais, que às vezes a gente vai deixando para trás e a gente só pede mais pelas coisas do nosso dia a dia. Então, me parece que os apóstolos já criam tão fortemente em Deus, que eles falam assim, eu sei que Deus vai suprir, eu sei que Deus vai abençoar, vamos pedir por algo mais poderoso do Senhor. E é o que Paulo faz aqui. Espírito de sabedoria, versículo 17. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. Somos como Geazi, só vemos com os olhos da carne, mas não com os olhos espirituais. Geazi, aquele ajudante de Eliseu, que quando os inimigos cercaram Eliseu, o exército cercou Eliseu, o Geazi ficou, ai meu pai, vamos morrer. Aí o Eliseu falou, Senhor, abre os olhos dele para que eles vejam. E aí quando ele abriu os olhos, ele viu que ao redor de Eliseu tinha um exército de carros de fogo. Os anjos do Senhor estavam ali com ele. E Eliseu falou para ele, mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Então Paulo diz, olha, que tenha de sabedoria, olhos espirituais. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é ver a vida como Deus vê. Tem gente que tem diploma, que tem conhecimento acadêmico, mas não tem sabedoria. Sabedoria é como ver, enxergar, discernir a vontade de Deus para esse mundo, os propósitos de Deus para a nossa vida, que a gente tenha sabedoria. Espírito de revelação, só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para entendermos as riquezas de Deus. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Por muitos anos ele viveu comendo apenas bolachas de água e sal e tomando leite por causa da preocupação com as riquezas. Ele raramente tinha uma boa noite de sono. Era rico, mas miserável. A palavra revelação é uma palavra muito importante na Bíblia. Vem de tirar o véu. A gente só conhece a Deus por revelação. Deus revelou-se para nós. Deus tirou o véu. Apocalipse, quer dizer, tirar o véu, Deus se revelou. E a gente vai conhecer mais de Deus, da sua palavra, quanto mais Deus nos dá esse entendimento da sua revelação. Só o Espírito de Deus vai nos guiando, iluminando, direcionando, para que a gente tenha essa compreensão mais profunda da revelação de Deus. Porque a revelação de Deus já está na Bíblia. Mas é a gente que às vezes não consegue discernir e entender, porque a gente tem que pedir o Espírito Santo que inspirou a palavra para que a gente discirna a palavra de Deus em nós, no nosso coração. Então, espírito de sabedoria e espírito de revelação, que o Espírito nos dê essa compreensão. Ele ora para que a igreja conheça a Deus plenamente, plenamente. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra bem diferente é conhecer Deus. Tem muita gente que tem informações sobre Deus, sabe muito sobre Deus, mas não tem o conhecimento direto de Deus na sua vida, na sua alma. É esse conhecimento que ele ora. O conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Jesus falou, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ó Senhor,
Conhecer a Deus pessoalmente é a salvação. João 17:3. Conhecer a Deus progressivamente é santificação. Prossigamos em conhecer ao Senhor. E conhecê-lo perfeitamente é glorificação. Conhecer pessoalmente, salvação. Conhecer progressivamente, que nós estamos crescendo no conhecimento de Deus, é santificação. E conhecer a Deus perfeitamente, aí é na glória, a glorificação. Esse é o conhecimento que nós temos do Senhor. Paulo reúne 3 grandes verdades que deseja que os crentes saibam. Elas referem-se ao chamamento, à herança e ao poder de Deus. Então, como introdução, Paulo ora para que eles tenham espírito de sabedoria, de revelação e para que eles conheçam a Deus plenamente. Qual é a maior necessidade das pessoas, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos? Qual é a maior necessidade do mundo? Que eles conheçam a Deus plenamente. O cara que está lá doente lá, Deus pode curar o corpo dele, mas o que ele mais precisa? Conhecer a Deus. O que as pessoas? Conhecer a Deus. Não ouvir sobre Deus, mas conhecer a Deus pessoalmente, como meu Deus, meu Senhor, como Ele é o meu Salvador. É isso que o mundo precisa, é isso que nós devemos orar, Senhor, que o pessoal conheça o Senhor, mas não conhecimento teórico, um conhecimento experimental, conhecimento de Deus. O que a igreja precisa? Conhecer mais a Deus. Não só ouvir a pregação, mas crer, receber e praticar a palavra de Deus, colocar em prática, como diz Tiago lá, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, amém? A gente tem que orar, Senhor, que Ele conheça, que eles conheçam o Senhor pessoalmente, progressivamente e perfeitamente. E aí Paulo ora 3 razões, ele ora aqueles 2 sentidos, espírito de sabedoria e tal, ele diz, e agora para que vocês conheçam a esperança do chamamento de Deus, versículo 18. Vocês entendam bem a esperança para a qual vocês foram chamados, que vocês entendam o plano de Deus, aquilo que o Senhor planejou para vocês, olha, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Vocês compreendam bem isso. O mundo antigo era um mundo sem esperança. Capítulo 2, versículo 12, ele diz, vocês viviam sem esperança no mundo. Dizia uma expressão popular, nunca ter nascido é a maior felicidade. A segunda é morrer ao nascer. Olha que pessimismo, né? Olha o pessimismo do mundo antigo. Para os crentes, contudo, o futuro era glorioso, pois Deus Pai nos escolheu, nos adotou. Deus Filho nos redimiu e nos perdoou. E o Deus Espírito Santo nos selou e nos deu o seu penhor. No Império Romano, quando a mãe tinha o bebê e não gostava, não queria ter filho, ela ia lá para as estradas, para o meio do mato, e deixava o bebê lá, para os animais virem e destruírem, matarem, comerem o seu filho. No mundo antigo, essa noção de direitos humanos que a gente tem, de dignidade do ser humano, tudo isso foi conquistada pelo cristianismo. Você vê os povos vikings, tem uma série na televisão dos vikings, eu estava vendo esse dia, eles entram em contato com os padres, né, com o catolicismo, no século VI da nossa era, e aí os vikings não conseguem entender, por exemplo, a compaixão que eles tinham, a misericórdia que eles tinham com os mais fracos. Ele fala, não, a vida é assim, o mais forte vence o mais fraco, e o mais fraco vence o mais forte. Então, valores como compaixão, misericórdia, bondade, não existia esse negócio. Ele fala assim, é a ordem natural, o mais forte mata o mais fraco, e o mais fraco serve o mais forte. É assim que funciona, né? Mais ou menos assim eram os valores dos tempos antigos. A fé cristã é diferente. Paulo diz aí no capítulo 1, o plano de Deus, que eu falei semana passada, o plano de Deus. O plano de Deus foi nos criar, Ele nos planejou. Se tem um negócio que dá dignidade para o ser humano, para o cristão, assim, eu fui planejado por Deus. Deus planejou minha vida, Deus me escolheu. Ele está falando para a igreja, Deus escolheu a minha vida. Antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus, o grande designer, o grande desenhista do universo. A palavra desígnio, está escrito na sua, o desígnio, é o desenho de Deus. Deus desenhou um plano, e nos incluiu nesse plano glorioso.
e encher o nosso coração dessa esperança. Esse plano está em andamento, e a certeza que nós vamos participar da finalização do desenho final da Igreja de Jesus Cristo. Você já imaginou um negócio disso? É por isso que aí, voltando, a ideia de direitos humanos, que não existe para defender bandido de direitos humanos existe para proteger qualquer cidadão. Nasceu com a fé cristã, porque diz assim, o ser humano tem valor, ele foi criado à imagem e semelhança, mas o cristão, ele foi designado por Deus para conhecer o Senhor, que a gente saiba desse plano, que a gente saiba dessa esperança, Lá em Hebreus tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz que a esperança é a âncora da alma. É muito bonito isso, porque o navio, quando ele chega no lugar, ele solta a âncora, e a âncora fica firmada lá, e daí o navio, onde está ali, ele está ancorado, ele pode ir até um determinado lugar, mas a âncora segura. É mais ou menos assim, quando você tem esperança, você pode até ir vir um pouquinho, mas você está ancorado, você está seguro no plano eterno de Deus revelado em Jesus. Nós estamos ancorados na rocha que é Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E aí Paulo disse, vocês precisam saber disso aí, para vocês não viverem como vivem os pagãos que não têm esperança nenhuma e vivem no desespero. Vocês precisam saber. Segundo, vocês precisam saber a glória da herança de Deus, a glória da herança do Senhor, que Ele preparou. Só que aí essa tradução, aí fica um pouco confuso, mas no original, a herança aí é um pouco diferente, é muito interessante isso aí. O Salmo 16 diz que Deus é a nossa herança, mas agora Paulo diz que nós somos a herança de Deus. É muito interessante esse verso aí, o verso 18, essa expressão, é muito interessante, que diz o seguinte, olha, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aí esse negócio, nos santos, é diferente, não é assim, da sua gloriosa herança dos santos. Olha a diferença. Se fosse dos santos, era a herança que nós vamos ganhar, mas a herança nos santos, ele está dizendo, nós somos a herança de Deus. O certo seria mais ou menos assim, nós somos a herança de Jesus. O Filho deu a sua vida por nós, e o Pai falou, meu filho, pelo seu sacrifício, eu vou te dar um presente. O seu presente é o povo redimido e salvo. É a igreja, é o presente, a herança de Jesus Cristo. Na linguagem de Isaías 53, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Qual é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Você e eu. É o pai que dá um presente para o filho. Qual é o presente do pai para o filho? A igreja. A herança do Filho, o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo é a igreja. A herança do Filho somos nós. Aqui não é a herança que Deus nos outorga, mas é a herança que Deus recebe. Essa frase não se refere à nossa herança em Cristo, mas sua herança em nós. Esta é uma tremenda verdade. Deus olha para nós e vê em nós sua gloriosa riqueza e sua preciosa herança. Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Somos a igreja que Deus comprou com o sangue do seu Filho, somos a noiva do Filho de Deus. Nós somos a herança. Aí você fala assim, nós, a igreja de Jesus Cristo, que o Espírito Santo veio para preparar, para adornar, para preparar a noiva para o casamento. Não é isso que a Bíblia diz? O final da Bíblia não é uma festa de casamento? Não é as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 22, e eis que a noiva, que é a igreja, aperfeiçoada, santificada, embelezada pelo Espírito Santo, leva até o Cordeiro, e aí é o casamento da igreja com Jesus Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Isso é maravilhoso, é coisa linda. É ou não é? É coisa linda. Nós estamos sendo preparados para o casamento, adornados, como diz Paulo em Efésios capítulo 5. Estamos sendo adornados como noiva, sem mácula, sem mancha, sem impureza, para aquele grande dia, onde nós nos casaremos com o Cordeiro e viveremos felizes para sempre, eternidade. Perceba, essa história
de contos de fada, felizes para sempre. Perceba como isso está dentro da alma da civilização humana, do inconsciente coletivo do ser humano, do sonho histórico do ser humano, de casar e ser feliz para sempre. Da onde que vem esse anseio? Da verdade para a qual nós somos destinados, de casar com o Cordeiro e viver felizes para sempre. Você entendeu? Isso é no plano de Deus, é no plano de Deus que está dentro da alma do ser humano, que já nasce querendo isso, e Deus planejou isso. Nós estamos sendo preparados para o casamento. Amém? Terceiro, a grandeza do poder de Deus. Aqui Paulo ele esbanja o seu grego aqui, né? o seu português, porque ele precisa encontrar palavras para falar da grandeza do poder de Deus, e aí ele repete redundantemente palavras. Paulo enfatiza o poder de Deus usando 4 palavras distintas para o poder, 4 palavras para se referir a poder. Primeiro, dunamis, ou dinamis, da onde vem a ideia de dinamite, um poder irresistível. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis dinamis, a expressão no grego, poder, ou energeia, o poder que trabalha como uma energia, a energeia do Espírito Santo, é a energização do Espírito Santo, é o Espírito que energiza o mundo. Você sabia, né, o Salmo 104 foi lido no culto aqui, que é o Espírito de Deus que dá vida para o mundo? Se tiver mesmo água em Marte, onde tem água tem vida, o Espírito de Deus está em Marte. Porque onde tem vida, tem o Espírito da vida. Ele sopra e o Espírito gera vida. A energia da vida é do Espírito de Deus. A energeia que dá vida. Kratos, pantocratos, né? o dominador de tudo. Poder ou força exercida. E ischos, poder, grande força inerente. Paulo usa essas 4 palavras para falar do poder de Deus, do poder de Cristo. Paulo usa dessas 4 palavras para enfatizar a plenitude e certeza desse poder. Esse poder é tão tremendo que é o mesmo que Deus exerceu para ressuscitar o seu filho. O poder que Deus usou para ressuscitar Jesus e dar o corpo ressuscitado e glorioso e a vida plena nele é esse mesmo poder. E à medida desse poder, algo de superlativo desse poder é ressaltado pelo notável acúmulo de termos: suprema grandeza do poder, eficácia, força, poder. Essa abundância de palavras sugere a ideia de poder cuja simples expressão exaure os recursos da linguagem e chega a desafiar a numeração. Ou seja, Paulo está repetindo, enfatizando, olha, a suprema grandeza do seu poder, versículo 19, do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então, esse poder que nós precisamos experimentar, Deus exerceu esse poder em Jesus Cristo. Na seguinte maneira, ele exercitou e exerceu esse poder. É o poder que atua nos crentes, é o poder da ressurreição. A ressurreição e exaltação de Cristo. Depois de haver ressuscitado a Cristo dentre os mortos, Deus manifestou o seu poder fazendo-o assentar-se à sua direita. A direita de Deus é uma figura de linguagem indicando o lugar de supremo privilégio e autoridade. A mais alta honra e autoridade no universo foi tributada a Cristo. Ele foi entronizado acima de todo principado e potestade. Essa expressão que Paulo usa, principado é de príncipes, potestades de poderes. Quer dizer, acima de todos os poderes, tanto espirituais quanto os poderes humanos, organizações, exércitos, reis, tiranias, impérios. Quer dizer, Jesus é muito superior e recebeu poder acima de tudo isso. E o poder de Deus que ressuscitou e exaltou Cristo é o poder que nós devemos experimentar. É o que ele está dizendo, nós devemos experimentar. O domínio universal de Cristo, a exaltação de Cristo abrange o soberano domínio sobre toda a criação. A cabeça que um dia foi coroada com espinhos, leva agora o diadema da soberania universal. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Todo joelho se dobra diante dele no céu, na terra e debaixo da terra.
tanto a igreja como o universo têm em Cristo o mesmo cabeça. Ele é o cabeça da igreja, mas é o cabeça do universo. E aí Paulo fala isso de todas as coisas. Ele repete 3 vezes, todas as coisas, Cristo é o cabeça, todas as coisas. De Marte, todas as coisas, você entendeu? De Urano, do cão maior, que é a maior estrela visível da nossa galáxia, ele exerce. Do microcosmos, das 100 bilhões de células do nosso cérebro, Cristo 100. A gente tem mais sinapses aqui do que o universo inteiro dentro da nossa cabeça. O microcosmo nosso é tão impressionante quanto o macrocosmos. Cristo é o cabeça. E tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Cristo Jesus. Ele é o cabeça de todo o universo, de todas as coisas criadas. Existe alguma coisa no universo que não foi criada? Tudo foi criado. E Ele tem o domínio universal de todas as coisas. Às vezes, por nossa limitação, por esse mundo, a gente pensa que as coisas estão fugindo ao controle de Cristo. Mas não está. Mas não está. Ele se assentou, né? Aí o Apocalipse, eu estou terminando, viu? No Apocalipse, quando a igreja estava ameaçada, a igreja estava perseguida, todos os apóstolos tinham morrido, os líderes da igreja estavam sendo presos e assassinados, só tinha João vivo. João está lá na ilha de Patmos, e aí João está assustado, a igreja vai acabar, o imperador está querendo acabar com a igreja. E aí Jesus Cristo chama João, e parece que aqui na terra todas as portas estavam fechadas, mas o Senhor abriu uma porta no céu, Apocalipse 4. Logo no começo da revelação, João olhou e eis uma porta aberta no céu. As portas da terra estavam fechadas, mas no céu tinha uma porta aberta. E o Senhor falou, vem João, e João foi. E quando ali Apocalipse, a palavra Apocalipse é tirar o véu. O Senhor tirou o véu e João subiu, e diz, a primeira coisa que João viu, eis que João viu um trono. E aí no trono, aí não está no texto, mas dá vontade. Aí no trono, ele fala assim, João, olha, quem é que está no trono? É Domiciano, imperador romano? É César? Quem é que está no trono? É o Estado Islâmico? É o Barack? É a Dilma? É o Eduardo Cunha? Quem é que está no trono, João? Olha lá, João, ele olhou, primeira coisa que ele viu no trono, e alguém sentado no trono. Essa é a revelação. Essa é a revelação para João. João, a coisa aí parece que está feia, mas quem está sentado no trono continua dominando absoluto sobre todas as coisas. Capítulo 5, ele abre o rolo selado com 7 selos. A história humana está fechada e lacrada. E diz assim, e aí o ancião fala, quem é digno de abrir o selo? E diz que procurou na terra, no céu, embaixo da terra, não achou ninguém digno de abrir o selo, de desenrolar a história humana, de conduzir a história humana. E aí diz que não achou ninguém, e João chorava, e chorava muito. Aí o anjo fala, não chores, porque o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou, ele é digno de abrir o livro, ele reina para sempre. Então, esse aí é a glória, é o domínio universal. Ele é digno de conduzir a história humana, de reinar sobre os homens, de dirigir a história até o dia final, Jesus Cristo, pela suprema grandeza do seu poder. E ele tem a preeminência sobre a igreja. Cristo, como cabeça da igreja, sublinha 3 coisas. Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Ele a governa, guia e dirige. Entre Cristo e a igreja existe união vital, uma união tão íntima e tão real como é da cabeça com o corpo. É uma união íntima, eterna e indissolúvel. A igreja é inteiramente dependente de Cristo, como o corpo depende da cabeça. De Cristo a igreja deriva a sua vida, o seu poder e tudo quanto é necessário à sua existência. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja está cheia da sua presença, animada pela sua vida, cheia com seus dons, poder e graça. A igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo. A igreja é o seu corpo em ação na terra. A igreja está cheia da própria Trindade, Filho, Pai, Espírito Santo. Amém. A oração que Zé Paulo fez, Senhor, que nós sejamos as suas mãos. Essa é a verdade. Onde é que estão as mãos de Cristo aqui na terra? São as nossas, os pés, a boca. Como é que
Cristo, nós somos o corpo de Cristo na terra. E nós devemos exercer o amor e a autoridade de Cristo na terra, porque a igreja é a plenitude de Cristo. Cristo age além da igreja, mas o agente principal de Cristo aqui nesse mundo é a igreja de Jesus. E aí, concluindo, eu lembro uma palavra do pastor lá de Londrina, pastor Messias, pastorava a igreja, ele, há muitos anos ele sempre dizia na igreja, que ele pastoreava, falou assim, a nossa filosofia de ministério aqui na igreja é a seguinte, os pastores, os presidentes, nós precisamos ter uma filosofia. A nossa filosofia é o seguinte, se a gente não atrapalhar Cristo, a gente já faz uma grande coisa. Porque o problema do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, é que atrapalha. Porque é Cristo que edifica a sua igreja, a igreja é de Cristo. Às vezes a gente quer tomar o lugar de Cristo, às vezes a gente quer fazer o que Cristo não quer que a gente faça. Se a gente ouvir a voz de Cristo e deixar Cristo reinar, governar, operar, falar, ministrar, porque a igreja é de Cristo. Se a gente não pôr a nossa mão, não querer dominar a igreja dele, ele edifica a sua igreja, amém? E os melhores pastores são aqueles que deixam Cristo fazer a obra e não atrapalha, né? O crente, o membro da igreja, a igreja é de Cristo, e Cristo age por meio da igreja, amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos falar com o Senhor? Ore ao Senhor agora. Fale, Senhor, isso que Paulo pediu, seja verdade na minha vida, que eu tenha espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, que eu tenha a plenitude do conhecimento de Deus, que eu possa compreender, ó Deus, que eu possa enxergar com os olhos espirituais, que eu possa entender a suprema riqueza da sua glória, do seu chamamento, da herança, que eu possa entender e experimentar esse poder de Cristo dentro de mim. Ore ao Senhor, fale, Deus, eu sou teu filho, eu faço parte da tua igreja, da tua família, não me deixe viver como mendigo, não me deixe viver como miserável, não me deixe viver, ó Deus, longe dos teus planos, dos teus propósitos, da tua herança, da tua bênção, não me deixe viver assim, Senhor, que eu possa experimentar todas as riquezas espirituais em Cristo Jesus. Ore a Deus, para Senhor, pega essas verdades que eu li e coloca dentro da minha alma pelo Espírito Santo, faça eu sentir, eu experimentar, eu viver tudo isso dentro de mim, na minha mente, no meu coração, na minha alma. Peça para Deus isso em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, que verdades maravilhosas que nós lemos nesse trecho, ó Pai, que coisa impressionante, que maravilha, que profundidade, que grandeza, louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo entendimento, pelo discernimento que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, e agora, tenha misericórdia de nós, Senhor, tão fracos, tão mesquinhos, tão pequeninos, ó Deus, tão egoístas, dilata, Senhor, nosso entendimento, dilata o nosso coração, Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais e tira os nossos medos, as nossas dúvidas, a nossa incredulidade, a nossa ignorância, traz a revelação, traz a plenitude, traz o teu propósito, o teu plano para dentro da nossa alma, Senhor. Para dentro da nossa alma, Senhor, para os nossos sentimentos, para a nossa mente, para o nosso coração, que a gente possa discernir a suprema grandeza do seu poder, a suprema glória da sua graça, a suprema esperança do nosso chamamento, que nós possamos abrir os olhos e entender tudo isso, Senhor. Faça isso com cada irmão e irmã, cada pessoa aqui, que nós tenhamos um conhecimento progressivo do Senhor Deus, do seu Evangelho e da sua graça. Manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, manifesta, Senhor, dentro da nossa alma. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e que essas palavras animem, ensinem, alimentem, e dê discernimento a Deus, e sabedoria para cada irmão e irmã. Eu te peço, ó Deus, e nos faça sair daqui gratos, maravilhados, extasiados, com o teu desígnio e teu beneplácito, porque foi do seu prazer fazer assim, foi do seu bom prazer nos incluir, e nos fazer parte da sua igreja. Faça com que nós possamos amar a tua igreja, o teu corpo, o teu organismo aqui na terra.
que nós possamos ser, ó Deus, parte desse corpo, e nos faça comprometidos com a tua noiva, como a noiva do Cordeiro de Deus. Que o Senhor nos faça viver de tal maneira que a noiva seja embelezada, imaculada, que o Senhor possa agir, e ó Deus, não permita que a gente atrapalhe o agir de Deus na igreja, o agir do Espírito Santo, que Cristo governe soberano sobre cada vida, e que nós possamos deixar e dar lugar para que Cristo opere e edifique a tua igreja. Edifica esta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, e manifesta a sua glória, a suprema glória de Cristo seja revelada nessa igreja. Em nome de Jesus, por meio dele, para ele e por ele são todas as coisas, hoje e para sempre. Aleluia, amém e amém.